Bom dia. A polícia do Rio pediu a prisão de um homem flagrado agredindo covardemente o enteado de 4 anos. No Amazonas, a polícia procura um homem suspeito de agredir 8 mulheres. A guerra na Ucrânia tem mais uma imagem assustadora. Covas coletivas foram encontradas numa cidade que estava sob poder da Rússia. Em Londres, a espera para se despedir da rainha Elizabeth II chegou a 14 horas e o acesso à fila foi suspenso. O Unicef alertou que 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos estão fora da escola no Brasil. Quase metade deixou os estudos porque precisou trabalhar. Mais de 1 milhão de pessoas estão com atraso no pagamento da dívida do FIES, o financiamento estudantil. Na Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Fluminense e vai enfrentar o Flamengo na final. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro, e o Bom Dia Brasil está começando. A polícia pediu a prisão de um homem que agrediu covardemente o enteado de 4 anos em Niterói, na região metropolitana do Rio. Vitor Pinho Poçobon também é acusado de estuprar e manter em cárcere privado a mãe da criança. O homem forte e musculoso desta foto, que tem família tatuada no peito, é Vitor Pinho Poçobon. Nesta imagem é Vitor, o homem que agride o enteado de 4 anos com 2 cotoveladas na boca e depois sufoca a criança. Ele olha para os lados para ver se não vem alguém. No elevador, a violência se repete. Vitor sufoca o enteado novamente. As imagens são de fevereiro de 2022, encontradas pelo porteiro do prédio, entregues ao síndico, que foi ao conselho tutelar e depois à delegacia. O delegado alega que não recebeu as imagens, que só agora elas foram recuperadas e que o caso está sendo apurado. A mãe da criança veio nesta quinta-feira à delegacia e disse que quando soube, questionou o marido, mas ele negou as agressões. Mesmo assim, levou o filho para morar com o avô. E que desde então passou a ser ameaçada por Vitor de perder a guarda da filha, que hoje tem 1 ano, caso viesse à delegacia ou fosse embora. A mãe conta que só agora viu as imagens do filho sendo agredido e descreveu o que sentiu. Raiva, muita raiva e desespero, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa seja capaz de fazer isso com uma criança. Ontem ela disse à polícia que desde fevereiro passou a viver em cárcere privado, sofrendo agressões e estupros e até um aborto provocado por espancamentos. Ele colocava sempre a luva de boxe para eu não ficar com tantas marcas e falava para eu ficar parada e me batia. A rotina de violência só terminou em julho, quando ela fugiu, mas não conseguiu levar a filha. E agora luta para conseguir a guarda da menina. A apuração do caso trouxe muitos outros registros de violência cometidos por Vitor Pinho desde 2013. Ele foi processado por violência doméstica contra uma ex-companheira e foi preso por agredir a própria mãe. Um retrato onde a família tem um significado diferente. Acredito que a justiça vai ser feita, ele vai ser preso e vai pagar por tudo isso. A defesa de Vitor Arthur Pinho Poçobon não retornou nossas ligações. E em Manaus, a polícia procura o homem acusado de agredir várias mulheres. A Daniela Branches tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Daniela. Oi, Elter, bom dia a você e a todos. Kizan Matos Martins é suspeito de ter agredido pelo menos 8 mulheres que se negaram a ter algum tipo de relacionamento afetivo com ele. Esse caso ganhou repercussão depois que este vídeo foi parar nas redes sociais. Nas imagens, uma mulher está acompanhada de um rapaz quando chega um homem de camisa azul. Eles conversam e segundos depois esse homem dá uma cotovelada no rosto dela. Segundo a polícia, o agressor é Kizan. Em um outro caso, uma mulher aparece ensanguentada numa foto. Ela diz que foi agredida com socos e uma cotovelada na cabeça e depois jogada do carro. Depois dessas denúncias, diversas mulheres compartilharam histórias vividas com Kizan de agressões e até estupro. Segundo a polícia, as vítimas relatam histórias semelhantes. A prisão preventiva de Kizan Matos Martins foi decretada pela Justiça do Amazonas na noite de quarta-feira. Ele ainda não foi localizado e é considerado foragido. A defesa de Kizan nega a maior parte das acusações, inclusive a de estupro, e diz que não teve acesso ao inquérito do caso e, por isso, vai recorrer ao Conselho Nacional de Justiça. Elter.
Obrigado pelas informações, Daniela. Bom dia para você. O ator José Dumont, preso em flagrante por armazenar imagens de pornografia infantil, passou a noite num presídio no Rio. O ator era investigado desde agosto sob a suspeita de estupro de vulnerável. Ele deve passar por uma audiência de custódia hoje. A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram Dumont abusando de um adolescente de 12 anos, com beijos e carícias. A polícia afirma que ele se aproximou do menino há 1 ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do ator e encontraram vídeos e fotos com pornografia infantil no celular e no computador dele. José Dumont foi preso em flagrante. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar imagens de sexo envolvendo crianças é crime. O ator de 72 anos começou a carreira no teatro. Participou de mais de 40 filmes. Recebeu o prêmio de melhor ator em vários festivais, como o de Gramado, em 1981. Estreou na Globo na década de 1970, em programas como Caso Verdade e o seriado Carga Pesada. Protagonizou o especial Morte e Vida Severina, que ganhou o prêmio Emmy Internacional. Fez mais de 15 novelas e séries. Atualmente, gravava participação numa produção do Globoplay. José Dumont também trabalhou na extinta TV Manchete, onde fez o pai de Juma, na primeira versão de Pantanal. Na TV Record, onde ficou por quase 1 década, participou de séries, como Milagres de Jesus, e novelas, como Mutantes e Caminhos do Coração. A Globo afirmou que, abre aspas, o ator José Dumont estava contratado como obra certa, especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros, que com ela tenham qualquer relação. Fecha aspas. O ator José Dumont já passou a noite no presídio de Benfica, zona norte do Rio. Nesta sexta-feira, ele deve comparecer a uma audiência de custódia. A defesa de José Dumont não se pronunciou. Em Londres, a entrada na fila para se despedir da Rainha Elizabeth II está suspensa no momento devido à enorme quantidade de gente querendo dar o último adeus. A gente fala agora com a Cecília Malan ao vivo, ela está em frente à saída do velório no Parlamento Britânico. Oi, Cecília, boa tarde para você aí em Londres. Muita gente e muita emoção também, né, nesses dias por aí. Sim, Elter, bom dia a todos. O fluxo está sendo interrompido agora pela entrada de um carro, mas muita gente saindo ali do velório e sim, dá para sentir a emoção das pessoas. No início da manhã, para vocês terem uma ideia, a fila tinha 8 quilômetros e o tempo de espera era de 14 horas. Às 9h50 da manhã, o governo anunciou que a entrada na fila estava suspensa porque a capacidade tinha chegado ao limite, suspensa por 6 horas, ou seja, já tem fila para fila. Eu tive sorte, consegui me despedir ontem da rainha, fiquei 6 horas na fila, uma organização impecável, centenas de voluntários ao longo de todo o trajeto, água distribuída de graça, um espírito de comunidade entre desconhecidos na fila, dentro do parlamento silêncio absoluto, respeito e a plena noção de que estávamos participando de um evento único nessa vida. Hoje à noite, o rei Charles III faz uma vigília ao lado dos irmãos, em frente ao caixão, de 15 minutos. Neste momento, ele está no país de Gales, encerrando aí a viagem pelas nações que formam o Reino Unido. Ainda de madrugada, uma multidão começou a se formar para ver o novo monarca. Charles foi muito aplaudido quando passou de carro pelas ruas de Cardiff, junto da rainha consorte Camila. Eles cumprimentaram líderes de várias religiões do lado de fora da Catedral de Llandaff, onde participaram de uma cerimônia. Nos últimos dias, Charles visitou também a Escócia e a Irlanda do Norte. A visitação aqui no Parlamento vai até às 6h30 da manhã de segunda-feira, dia marcado para o funeral que contará com a presença de chefes de Estado e de governo do mundo todo. Vamos seguir acompanhando cada passo desse momento histórico aqui no Reino Unido. Elter.
Obrigado, Cecília. Até daqui a pouco. Ao menos 8 pessoas morreram em enchentes provocadas por fortes chuvas na região italiana de Marcas. Equipes de emergência buscam desaparecidos. A chuva de cerca de 400 milímetros em apenas 3 horas inundou ruas de várias cidades no entorno da capital regional, Ancona. O chefe da Defesa Civil disse que o nível de chuva foi muito mais forte do que o previsto. E aqui no Brasil tem chuva prevista para todas as regiões do país. É isso, Marcelo Pereira, depois da secura que a gente destacou ontem aqui, né? Bom dia. É isso mesmo, viu, Elter? Bom dia para você. E essa chuva se espalha mais ao longo desse fim de semana e o frio mais intenso entra em campo também. Bom dia para os nossos amigos e amigas. Turma, o frio vai ganhando força no sul e no sudeste. Por causa aí também, isso aí entra na conta aquela passagem daqueles sistemas de alta pressão que deixa tudo mais encoberto e gelado. Essa alta pressão permanece aqui, ó, no sul do Brasil, jogando todas essas instabilidades aqui do sul catarinense, subindo até aqui na Bahia. A frente fria começa a trazer chuva para o Distrito Federal e também para Goiás, pegando a capital Goiânia e Belo Horizonte. Chuva que vai ajudar a combater os incêndios em Minas Gerais. O Parque Estadual Serra do Rola, Moça, em Nova Lima, em BH, começou a pegar fogo ontem, olha só. Os bombeiros e brigadistas tentam apagar as chamas, só que o local é de difícil acesso. Por isso estão usando até helicópteros para ajudar. Os trabalhos foram retomados hoje cedinho. Agora é torcer para que essa frente fria despeje toda essa água necessária para ajudar no combate às chamas, principalmente nos incêndios que tem também em Mato Grosso, na Amazônia, e vão se espalhando pelas áreas mais secas. Os temporais também podem apertar bastante em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Petrópolis e Juiz de Fora, em Minas, com 60 e 50 milímetros. Em São Paulo, mais um dia frio e úmido. Aqui tá difícil para o sol aparecer, talvez domingo ele dê as caras. Hoje, máxima só de 16 graus. Mesmo com a chuva, as temperaturas demoram a baixar no centro do país. Olha, Goiânia ainda marca 36 graus, a mesma máxima para Cuiabá e 27 para Belo Horizonte. Destaques para esse fim de semana, turma. Chuva se espalhando pelo norte e o centro-oeste, ufa, que bom. Sensação de frio no sul e no sudeste e a chuva rápida e isolada no litoral nordestino, onde vai dar praia. E eu me despeço com o Rio de Janeiro, viu, Elter? Fim de semana frio e molhado por aí também, 19 graus de máxima. Tchau, bom fim de semana. Tudo certo, Marcelo. Obrigado, bom fim de semana também. A seguir, relatório do Unicef mostra que 1 em cada 10 jovens de 11 a 19 anos está fora da escola no Brasil. A maior feira de arte da América Latina mistura grandes mestres da pintura com novos talentos revelados nas favelas. Pelo horário de Brasília, 8h42 agora. O Brasil tem 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Rodrigo Bocardi, bom dia. Esse número assustador é do Unicef, que também revela o motivo pelo qual esses jovens estão fora da escola, né? Oi, Elter, um bom dia para você, bom dia a todos. A pesquisa mostra o cenário da educação brasileira depois de mais de 2 anos de pandemia. De todas as crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos no país, 11% estão fora da escola. Nas classes D e E, esse número chega a 17%. 48% disseram que estão fora da escola por causa da necessidade de trabalhar e 30% por não conseguir acompanhar as aulas. Para chamar a atenção, inclusive, para esse problema, o Unicef espalhou por várias cidades, inclusive aqui em São Paulo, esculturas que lembram as salas vazias. A chefe do escritório do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga, afirma que o poder público deve unir forças para mudar este cenário. A escola é o lugar em que crianças e adolescentes têm que estar. Eles não têm que estar trabalhando, eles não têm que estar sofrendo diversos tipos de violência que poderiam ser evitadas se eles estivessem na escola. Então, é preciso que prefeitos, governadores, o presidente, que todo mundo se junte para esse grande movimento, esse grande compromisso com a educação no país. Porque a educação é boa para as crianças, para os adolescentes, para famílias e para o desenvolvimento do país como um todo. A pesquisa ainda revelou que 2 em cada 10 alunos que frequentam a escola já pensaram em desistir. Elter. Isso é uma tragédia, Bocardi. Obrigado.
e mais de 1 milhão de contratos do FIES. O programa de financiamento estudantil estão com atraso no pagamento das mensalidades, né? Heraldo Pereira, bom dia. E é justamente nessa faixa de jovens que o desemprego é mais alto, chega a quase 20%. São os desafios da educação, também desafios da economia. Bom dia, Elter Duarte. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Muitos jovens, ao saírem da universidade, se deparam logo de cara com uma dívida que pode se tornar um pesadelo. O financiamento estudantil tem sido, ao longo dos anos, uma opção para quem não tem dinheiro para pagar a universidade particular. No total, existem 2.700.000 contratos ativos do FIES. O caminho foi seguido como planejado. O Rafael entrou e concluiu em 2018 a faculdade de administração com o financiamento do FIES. Imaginei, formado, vou entrar na área e aí vou conseguir pagar. Ainda tinha um prazozinho lá que dado depois de 2 anos, né, depois que termina, só que veio pandemia. E aí acabou, não consegui mais pagar, perdi o emprego. Rafael tentou a renegociação da dívida, hoje R$42 mil. O banco ofereceu parcelar em 150 vezes ou pagar R$10 mil de uma vez. Mas... como desempregado, né, que eu vou conseguir pagar esses R$10 mil. A renegociação está prevista em lei. Pode ser feita até o dia 31 de dezembro. O governo não informou quantos já renegociaram o que devem. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo FIES, quase 1.100.000 contratos estão com parcelas atrasadas. O desemprego é o principal motivo. A taxa de jovens entre 18 e 24 anos fora do mercado de trabalho nos últimos 3 meses chegou a 19,3%, bem acima da média do Brasil e próxima da faixa de 25 a 39 anos. São essas as faixas etárias com mais dívidas do FIES. Por isso, segundo o professor da FGV, é necessário que o governo repense o programa. A gente tem que pensar e estudar melhor, né, qual tem sido a trajetória atual do jovem no mercado de trabalho, entender que ela mudou nos últimos 10 anos, né, por conta de todas essas crises que aconteceram, e redesenhar o modelo de financiamento. E para quem está devendo, ele aconselha, se o desconto for grande o suficiente, o melhor é fazer esforço, pagar e limpar o nome, ou se programar. Tentar uma nova renegociação, enfim, mas nunca deixar a perder de vista esse problema, porque é um problema que só piora, né, com o tempo. Na renegociação do FIES, os descontos podem variar entre 12% e 99% para pagamento em parcela única. Já o parcelamento da dívida em até 150 meses, dependendo, claro, da situação do estudante. Elter. Obrigado, Heraldo. O Rio recebe até domingo a maior feira de arte da América Latina. De volta ao formato totalmente presencial, este ano a Arte Rio abriu espaço para artistas que cresceram e desenvolveram suas obras em favelas. O autor destas obras já expôs na Holanda, onde ganhou um dos principais prêmios de arte. Jota foi descoberto por um curador que viu fotos das pinturas numa rede social. Um colecionador chegou para mim no privado e falou que queria comprar todas as minhas obras. E ele foi lá no mesmo dia, pegou as obras. Jota gosta de fazer autorretratos. Os primeiros trabalhos saíram da casa de um cômodo, onde ele morava numa das favelas do Chapadão, na zona norte do Rio. Eu não tinha espaço, eu pintava no quarto que dormia minha mãe e meu irmão ainda, tá ligado? Mas só que aí minha mãe abdicou até do quarto dela pra dormir na sala e deixar a Estela lá no quarto. Eu consegui comprar minha casinha agora, aí tem espaço de sobra. Obras de artistas que cresceram numa favela e não tiveram a oportunidade de frequentar um curso de arte estão expostas entre quadros de grandes mestres como Cândido Portinari e Di Cavalcanti. São jovens talentos que conseguiram chamar a atenção de curadores e de donos de galerias. Entre cerâmicas de Picasso e um quadro da Tarsila do Amaral, cenas tão comuns entre os moradores de comunidades. É muito bom essa mistura e poder dar à luz a essa arte brasileira que está surgindo agora.
talentos que exploram as possibilidades artísticas com as armas que têm. O Alan começou a fotografar no auge da pandemia, quando trabalhava como entregador de comida. A família dele veio conhecer a Arte Rio. Eu nunca fui em exposição, de arte. Estou tendo a oportunidade a primeira vez através do meu filho. Sempre procurou dar o melhor dele para si próprio, e fazer as coisas que ele gosta, que é a arte. Durante um tiroteio na comunidade Cinco Bocas, na zona norte do Rio, uma bala atingiu a porta de vidro de uma galeria que Alan abriu na favela. E o resultado virou arte. Quero chegar em muitos lugares, assim, contar um pouco da nossa cultura, assim, para muitas pessoas, tá ligado? Porque acho que tem muitas coisas que a gente precisa conhecer e que as pessoas precisam conhecer também. É isso. Em instantes, a nova pesquisa da Datafolha com as intenções de voto para a presidência. A Ucrânia acusa a Rússia de abandonar mais de 600 corpos em valas coletivas no nordeste do país. Pelo horário de Brasília, 8 horas e 54 minutos agora. Autoridades da Ucrânia denunciaram a descoberta de 2 cemitérios com 640 corpos no total na cidade de Izium. A polícia disse que a maioria é de civis. A cidade estava ocupada pela Rússia e foi retomada pelo exército da Ucrânia no fim de semana. A ONU vai enviar uma equipe de inspetores ao local. O presidente ucraniano acusou a Rússia de deixar rastros de morte para trás e exigiu que o país seja responsabilizado. O governo russo ainda não se pronunciou, mas nega que tenha cometido crimes de guerra desde o início do conflito. O governo ucraniano afirma que retomou cerca de 9.000 quilômetros quadrados nos últimos dias e avalia que a Rússia está mobilizando as tropas para defender o território ocupado nas províncias separatistas de Luhansk e Donetsk. Por isso, a Ucrânia continua pedindo ajuda de aliados externos. A Justiça Argentina decretou a prisão preventiva do casal acusado de tentar assassinar a vice-presidente Cristina Kirchner. Novas mensagens de telefone apresentadas à Justiça revelam que Fernando Sabag e Brenda Uliarte planejavam o atentado pelo menos desde abril, quando Brenda comprou a arma usada no crime. Segundo a imprensa argentina, ela dizia ao namorado nas conversas divulgadas que, abre aspas, para limpar a Argentina será preciso ter sangue derramado. Fecha aspas. A vice-presidente retomou as atividades públicas ontem ao comparecer ao Senado, que também preside. Ela disse que está viva, graças a Deus, e colocou em dúvida uma possível nova candidatura à presidência no ano que vem. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo. Em cenário estável, Lula se manteve na frente com o mesmo percentual da pesquisa anterior. E Bolsonaro oscilou 1 ponto para baixo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula do PT teve 47% em junho, julho e agosto. Oscilou para 45% no início deste mês. Depois manteve os 45%. E agora, mais uma vez, 45%. Com a margem de erro, tem de 43% a 47%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 28% em junho, depois 29%, avançou para 32% em agosto. Manteve o índice na primeira pesquisa de setembro, depois passou para 34% e agora oscilou para 33%. Com a margem de erro, tem de 31% a 35%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 8% em junho e julho. Em agosto, 7%, 9% no início de setembro, depois 7%, agora 8%. Na margem de 6 a 10. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 1. Em julho e agosto, 2. Em seguida, avançou para 5 e manteve os 5% nas duas pesquisas mais recentes. Com a margem, tem de 3 a 7. Simone Tebet está tecnicamente empatada com Ciro Gomes. Soraya Tronic, do União Brasil, não era candidata até julho. Em agosto, não pontuou. Depois 1, agora 2. Com a margem de 0 a 4. Soraya Tronic está tecnicamente empatada com Simone Tebet. Em junho, 7% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum candidato. 6% em julho e em agosto. E 4% nas 3 últimas pesquisas. 4% responderam que não sabiam em junho. Em julho, 3%. 2% em agosto e no início deste mês. Na semana passada, 3%.
agora 2%. Não chegaram a 1% Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Léo Péricles, do Unidade Popular, Emael, do Democracia Cristã e Kelmon Souza, do PTB. O Datafolha perguntou em quem os eleitores votariam num segundo turno com Lula e Bolsonaro. Em junho, Lula aparecia com 57%. Na sequência, 55%, 54%, 53%. Manteve os 53% na semana passada. Agora tem 54%, com a margem de erro de 52% a 56%. Bolsonaro tinha 34% em junho, depois 35%, 37%, 38%, 39% na pesquisa passada, agora 38%, com a margem de 36% a 40%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 8% em junho, 7% em julho, 8% nas duas pesquisas seguintes e 7% na semana passada e nesta. Não sabia, 1% em junho, 2% em julho e agosto, depois 1% e 2% nas duas últimas semanas. O Datafolha mostrou que a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro se manteve estável em relação à pesquisa anterior. Em junho, 26% consideravam o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em julho, 28%. Em agosto, 30%. 31% no início deste mês e na semana passada. Agora 30%. Em junho, julho e agosto, 26% avaliavam o governo como regular, depois 27% e 25% nas duas pesquisas mais recentes. 47% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em junho, depois 45%, 43%, 42% em duas pesquisas, agora 44%. Desde junho, 1% não soube responder. O Datafolha pediu que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em junho, 17% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Em julho, 18%. Em agosto, 20%. No início deste mês e na semana passada, 19%. Agora 21%. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29% em junho e julho, 27% em agosto, depois 30%, 29%, agora 27%. Em junho, 53% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro. Em julho e em agosto, 52%. 50% nas duas pesquisas seguintes, agora 51%. Desde junho, 1% não soube responder. O Datafolha ouviu 5.926 eleitores em 300 municípios de terça-feira até ontem. E agora a gente vai repercutir essa pesquisa do Datafolha com Gerson Camarote, que está aqui com a gente. Bom dia, Camarote, tudo bem? Bom dia, Elter. Bom dia a todos. A foto que essa pesquisa mostra é de estabilidade, mas eu quero que você faça um raio-x dessa foto para a gente. Vamos lá, é isso daí. Estabilidade, que é uma notícia que preocupa muito a campanha do presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois do arsenal já usado. Ela acontece depois de uma decantação do grande fato criado pela campanha, que foi o 7 de setembro. A outra questão que preocupa também é que já não está mais fazendo o efeito esperado inicialmente o Auxílio Brasil turbinado. Outra questão que se coloca, a rejeição muito elevada do presidente Jair Bolsonaro, muito consistente na casa de 53%. Isso daí é a avaliação que se faz na própria campanha, é que é uma rejeição proibitiva. Agora, tem uma notícia, eu diria, que não seria boa, mas é um alívio para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, é que essa pesquisa indica um cenário de segundo turno, uma probabilidade maior. E aí se deve muito à resiliência das candidaturas do Ciro Gomes, com 8%, a Simone Tebet, com 5%, e da Soraya Tronic, com 2%. A situação agora na campanha do presidente Jair Bolsonaro é que vai necessitar, inclusive, desse patamar, até mesmo da Soraya Tronic, para somar tudo, para conseguir ir para o segundo turno. E não só essa fotografia total, mas essas análises aí, elas podem levar a uma mudança na estratégia, pelo menos dos principais candidatos? Tem sim, Elter. Por exemplo, na campanha do ex-presidente Lula,
toda a estratégia nesse momento é tentar liquidar essa eleição no primeiro turno. Isso é uma estratégia. Vai conseguir conferir. Para isso, vai tentar desidratar principalmente a candidatura do Ciro Gomes, que tem mostrado uma grande capacidade de resistência. Já na campanha do Bolsonaro, já está visando o segundo turno. E aí, o que se fala na campanha nesse momento é não chegar nocauteado no segundo turno. Para isso, precisa reduzir e muito essa rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso passa a ser algo fundamental. As campanhas do Ciro e da Simone Tebet, elas estão focadas em resistir. Estão no segundo pilotão, muito distante, uma polarização consolidada, mas todo o trabalho também é para não desidratar, para ter um capital político, inclusive no cenário de segundo turno. Obrigado, Camarote. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana a todos. Daqui a pouco, o dia de campanha dos candidatos a presidente. E a Justiça aceita a denúncia contra o ex-secretário de Saúde de Minas e mais 4 pessoas por furar a fila contra a Covid. Agora são 9h09. Bom Dia Brasil volta já já. A Justiça tornou réus 5 ex-servidores da Secretaria Estadual de Saúde de Minas no caso do fura-fila da vacina contra a Covid. Você deve se lembrar. Aline Aguiar, bom dia. Os réus são acusados de se vacinar com doses que deveriam ser estocadas pela Secretaria para um caso de emergência, não é isso? Exatamente, Helter. Bom dia para você, bom dia a todos. O caso foi em janeiro de 2021. Naquele momento, apenas grupos específicos estavam sendo imunizados, como profissionais da linha de frente e idosos. Entre os réus estão o ex-secretário de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, e o ex-secretário adjunto, Marcelo Cabral. Segundo a Justiça, 832 servidores da área administrativa foram imunizados irregularmente. Em março do ano passado, Carlos Amaral foi demitido após a criação de uma CPI para apurar o caso. Os ex-servidores foram denunciados por peculato, que é quando um funcionário público se apropria de bens para benefício próprio. Carlos Eduardo Amaral e Marcelo Cabral afirmaram que não houve ilegalidade e que todo o processo foi feito com base em uma manifestação técnica da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. O governo de Minas declarou que continua à disposição das autoridades e que a Controladoria Geral do Estado também impôs sanções aos servidores envolvidos. Continuamos acompanhando, Helter. Com certeza. Obrigado, Aline. Bom dia para você. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia no país. São 685.258 vidas perdidas e o total de casos passa de 34.610. A média de mortes caiu 46% na comparação com 2 semanas atrás, está em 68 óbitos por dia. E a média móvel de casos caiu 56%, a gente tem um pouco mais de 8.600 casos por dia. Agora vamos ver os números da vacinação. 57,59% com 12 anos ou mais já receberam a dose de reforço. Você tem as informações completas no g1.com.br/coronavírus. Vamos falar agora das eleições. O Heraldo Pereira conta como é que foi o dia de campanha dos candidatos à presidência, né, Heraldo? Helter, eleições 2022 presidenciáveis em campanha pelas regiões Nordeste e Sudeste do país. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi a Minas Gerais. A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve no Ceará e no Maranhão. O candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi ao Rio de Janeiro. E o candidato Ciro Gomes, do PDT, fez campanha no Recife, capital pernambucana. O candidato Ciro Gomes, do PDT, se encontrou de manhã com apoiadores num comitê de campanha na zona norte da capital pernambucana. À tarde, visitou o Porto Digital, parque tecnológico do Recife, que reúne 350 empresas. Recebeu de empresários informações dos principais problemas que o setor enfrenta. Ciro disse que, se eleito, pretende investir na capacitação da mão de obra para atender às necessidades de mercado, com aumento de emprego e salários, e que vai atualizar o sistema de educação básica.
radicalizar uma mudança na pedagogia. A nossa escola é uma escola de um decoreba inútil. Nós precisamos preparar o novo estudante para o mundo digital, para o mundo do conhecimento. Isso necessita de uma revisão total das estruturas de pedagogia do Brasil e um prestígio objetivo com financiamento próprio para retreinar todo o magistério. A candidata do MDB, Simone Tebet, começou o dia em Fortaleza. Ela fez uma caminhada pela região central da capital cearense. Disse que, eleita, pretende investir na saúde pública e prometeu reajustar a tabela do SUS como forma de garantir melhor atendimento. À tarde, Simone Tebet viajou para São Luís. Fez uma caminhada na principal rua de comércio da capital maranhense. Cercada por apoiadores, ela disse que é preciso valorizar a região Nordeste e investir na geração de empregos. Nós temos que, pela equidade, dar mais a quem mais precisa. Então nós temos que focar na área da saúde, da educação, da segurança pública, nas regiões menos desenvolvidas e fazer parceria com a iniciativa privada para rasgar o Nordeste, Norte e Centro-Oeste brasileiro com a iniciativa privada de ferrovias, de rodovias duplicadas, para que a gente consiga atrair indústrias e gerar emprego para essa região. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, viajou para Montes Claros, em Minas Gerais. Chegou no fim da tarde. Do aeroporto foi direto para um hotel, onde concedeu entrevista coletiva. Disse que, se eleito, dará prioridade ao combate à fome e à pobreza e que quer investir na geração de emprego e renda, com mais capacitação e programas de educação. Logo depois, participou de um comício na praça central da cidade, recebido por militantes e apoiadores que cercaram o palanque. Lula falou sobre incentivos à educação e cultura. No meu tempo, o Ministério da Educação era o maior comprador de livros do mundo. É isso que a gente tem que fomentar, é acesso à cultura, acesso à educação, acesso ao livro, acesso à formação profissional, para que todo mundo possa viver dignamente e com muito respeito. O candidato do PL à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, chegou ao Rio de Janeiro no começo da noite. Participou de um culto na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no bairro da Penha, na zona norte da cidade. Ele cumprimentou religiosos e apoiadores antes do início das celebrações religiosas. Estava acompanhado de políticos fluminenses. Aos fiéis presentes, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento de cerca de 4 minutos. Acho que todos nós temos um propósito aqui na Terra e devemos fazer da melhor maneira possível. Não é fácil, mas preferimos ficar ao lado da nossa consciência, da nossa crença e desse povo ao qual eu devo lealdade. A candidata à presidência Soraya Tronic, do União Brasil, participou de debates sobre reforma tributária na Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal em São Paulo. Voltou a defender um imposto único cobrado sobre movimentações financeiras, com alíquota de 1,6%. Disse que, com isso, será possível isentar do imposto de renda trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Soraya Tronic disse ainda que uma das prioridades do seu plano de governo é a geração de emprego. Afirmou que, se eleita, vai oferecer a opção para que empresas devedoras troquem a dívida ativa pela criação de novos postos de trabalho. Empresas que estão na dívida ativa, que são valores, são dívidas consideradas pelo Estado já perdidas, né? E que demandam ações judiciais, enfim, uma dificuldade enorme de receber. Ao invés da pessoa fazer um refis, ela vai poder fazer uma compensação, trocar essa dívida por geração de novos postos de trabalho. O candidato do PTB à presidência da República, Kelmon Souza, fez campanha em Brasília. Ele e o candidato a vice na chapa Gamonal estiveram nas sedes de outros partidos políticos para entregar uma carta de compromisso pela vida e contra o aborto. Kelmon Souza também foi à biblioteca da Universidade de Brasília, onde falou sobre educação básica. É importante investir na educação de base. Se nós conseguirmos fazer isso, nós teremos também essa criança, esse adolescente, um jovem universitário consciente dos seus deveres como cidadão, dos seus deveres e dos seus direitos. Nós precisamos investir, repito, na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A partir de amanhã, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, a não ser em caso de flagrante.
é uma garantia do Código Eleitoral. Começa a valer 15 dias antes das eleições e termina 48 horas após o fechamento das urnas. O objetivo da proibição é evitar que abusos possam ser cometidos durante o processo eleitoral, Helder. Obrigado, Heraldo. Combinado, Gil. Vamos agora para as últimas notícias aqui do Bom Dia Brasil, começando com o Rodrigo Bocardi, de São Paulo. A gente se despede com a fila de pessoas em busca de uma vaga de emprego no mutirão que acontece em Carapicuíba, cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. São 800 vagas que vão desde assistente administrativo a outras posições que não requerem experiência. Quem quiser também pode se inscrever para cursos de graça de qualificação, viu? Bom final de semana a todos. Da São Paulo de todos nós para o Planalto Central do Brasil, destaque no Judiciário. No STF está em curso o julgamento no plenário virtual das decisões que restringem os decretos da presidência facilitando posse e compra de armas. O julgamento começou nesta madrugada e segue até o dia 20. Relator ministro Edson Fachin votou por manter a limitação de decretos e os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes já acompanharam o relator. Faltam ainda os demais votos. Bom dia, bom fim de semana a todos. E a gente segue aqui acompanhando as reações das pessoas que deixam o velório da rainha. Eu conversei com uma mãe que chegou na fila às 3 da manhã com a filhinha de 5 anos de idade e com uma senhora que esperou 13 horas para entrar e descreveu o velório como solene e digno. Amanhã, os príncipes William e Harry fazem uma vigília diante do caixão, os dois de uniforme militar. Até agora, Harry não tem usado, porque como ele deixou de representar a coroa, perdeu os títulos militares. Mas amanhã vai usar a pedido do pai, o rei. Boa sexta-feira a todos. Obrigado, Cecília. Para todos vocês também. Antes de encerrar, eu chamo a Patrícia Poeta, lá no estúdio em São Paulo do Encontro. Vocês não viram aí de casa, mas eu vi agora há pouco ela sendo homenageada, abraçada pela plateia. A Patrícia se emocionou. Muito carinho, né, Patrícia? Muito carinho. Mas conta aí o que tem hoje. Oi, Helder. Obrigada, Helder. Sempre um prazer falar com você. Oi, Gil, bom dia para você também. Bom dia. Pois é, eu tô contando a emoção aqui para dizer o seguinte, que a gente também vai falar... vocês abriram até o Bom Dia Brasil falando sobre esse assunto do padrasto que agrediu uma criança de 4 anos. A gente também está acompanhando esse caso, vamos falar dele aqui. Vamos receber os repentistas, vamos conversar com os repentistas de O Mar do Sertão, os atores José e Luquete. Vamos falar também, essa cena que eu acho que vocês concordam com a gente, uma cena muito bonita fora, né, de campo, no jogo Corinthians e Fluminense, mas fora de campo, que foi muito bacana, né, Manuel? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Helder, bom dia, Gil, bom dia você de casa. Gente, uma cena assim, ó, do jogo do Corinthians, coisa para vocês que dá vontade de chorar de tanta alegria. Mas que a gente vai guardar para te mostrar durante o encontro, então não fuja, porque ó, vai estar muito emocionante hoje. Ó, ele aí, ó, o professor, ó, esse encontro aí. Meu e a Deus gente do céu. conversou com esse professor aí do Rony. Bom, falando em conversar, vamos bater papo, vamos cantar e vamos dançar com ela. Paula Lima hoje, linda, maravilhosa. Bom dia, que emoção. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Cadê o barulho? Vai botar todo mundo hoje para dançar, Helder. Um beijo grande para você, parceiro. Muito bom falar com você, mesmo de longe assim. Um beijo, Gil. Bom fim de semana para vocês. Sou fãzão da Paula. Beijo para ela e beijo para todos vocês. Ótimo programa, tá? Tchau, tchau, gente. E ótimo fim de semana para você. Aproveite seu fim de semana. Bom dia. Até a próxima. Bom fim de semana. Até segunda.